Maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa aula 13 e 14, que é o estudo da equação de estado dos gases ideais, também chamada de equação de Clapeyron, maravilhosa. Tela aqui, ó, PV-NRT, onde N é número de mols. Observação maravilhosa. No lugar de número de mols, eu posso aplicar em mim o sobремão, né? Então temos as duas formas de representar essa equação de estado dos gases ideais. A gente usa a primeira quando o cara te fornece número de mols, ou pede número de mols. Utiliza a segunda forma quando o cara te dá massa ou pede a massa do gás. Legal. Então, a diferença em relação à aula passada, maravilhosa, na aula passada estudamos a equação geral dos gases, que é P1V1T1 igual a P2V2T2. Aquela equação maravilhosa, ela só vale quando você tem uma massa fixa de gás. Se a quantidade de gás é variável, se vai mudar a quantidade de gás, a gente tem que usar a equação de estado dos gases ideais, a equação de Clapeyron. PV-NRT. Então, se o cara te der massa ou número de mols enunciado, a única opção que a gente tem é usar a equação de estado dos gases ideais. Legal. Cuidados na utilização dessa equação maravilhosa. Então, N é número de mols, né, que eu posso fazer em mim o sobремão. É massa sobre massa molar. Para cada exercício eu vou escolher uma ou outra fórmula. Esse R que aparece na equação maravilhosa é chamado de constante universal dos gases. É o R que determina as unidades que deverão ser usadas nessa fórmula. Ó, esses números maravilhosos serão dados na prova. Quando que eu uso esse R aqui? Ó? Esse 0082, para você usar esse 0082, a pressão deve estar em atmosfera, o volume deve estar em litro e a temperatura em Kelvin. Então é o R que comanda as unidades que serão utilizadas nessa fórmula. Quando que eu uso 62,3? Maravilhoso. Se você for usar o 62,3, a pressão deve estar em milímetros de mercúrio, o volume em litro, a temperatura em Kelvin. E esse 8,314 é muito utilizado pela física, maravilhoso. Para você usar este número, a pressão deve estar em Pascal, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Então fique atento ao R que comanda as unidades que serão utilizadas nessa equação. Legal. Primeira observação maravilhosa. Tem uma conta legal da gente memorizar aqui, ó. É uma conta famosa aqui em gases. Essa é uma conta boa da gente decorar. 0,082 vezes 273 dá 22,4. Se você não decorar, você faz a continha na hora no braço, maravilhoso. Mas já é uma conta que o examinador coloca intencionalmente para ajudar a gente na resolução dos exercícios. Então fique atento a essa continha, ela vai aparecer várias vezes aí em exercícios da sala de aula, veremos. Então, conta famosa, pode decorar, maravilhoso. 0,082 vezes 273, 22,4. Legal. Bom, temos três situações maravilhosas, três casos em que a gente aplica a equação de Clapeyron. Primeiro caso, é o problema direto. O cara vai te dar três variáveis e pede a quarta variável. Então, as variáveis associadas a um gás, pressão, volume, temperatura e número de mols. O cara te dá três dessas variáveis e pede a quarta. Um exemplo aqui, ó. Vamos aproveitar para fazer esse cálculo maravilhoso, ó. Eu quero saber aqui, ó, o volume molar. O volume molar é o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP. Esse, maravilhoso, é o primeiro caso, é o problema direto. O cara está me dando três variáveis, eu vou calcular a quarta variável. Então, volume molar é o volume de 1 mol. Eu já sei a equação que eu vou usar, ó, PV-NRT. Então, volume molar é o volume de 1 mol. Eu coloquei 1 mol aqui. Legal. Falou CNTP, maravilhoso. A pressão é 1 atmosfera, a temperatura é 0 graus Celsius. Então, ó, no lugar da pressão, coloquei 1 atmosfera. No lugar da temperatura 0 graus Celsius, ó, 273 Kelvin. Beleza, só tome cuidado. Como a pressão está em atmosfera, maravilhosa, ó, apareceu a atmosfera, eu tenho que pôr esse numerinho na fórmula 0082. Então, ele deu a pressão, deu o número de mols, deu a temperatura, ele está pedindo volume. Olha a nossa conta famosa aqui, maravilhosa. 0082 vezes 273 é o famoso 22,4. A gente vai usar muito esse número aqui em estequiometria, né? Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Tá aí. Vamos a outro exemplo aqui de aplicação desse primeiro caso, que é o problema direto. Maravilhoso. Olha essa pergunta que legal. Agora eu quero o volume molar de 1 mol da acetona. A gente calculou aqui, ó, o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP. Ó.
Um mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Aí o examinador manda essa questão no vestibular, maravilhosa. Olha que questão bonitinha. Ele calcule o volume molar, o volume de um mol de acetona. Item A na CNTP, item B 27 graus Celsius e 1 atmosfera. No item A, ele quer que o aluno fale 22,4 litros. Porque o aluno já tem memorizado, né, maravilhoso, que um mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Problema, a acetona na CNTP não é gás. Olha aqui, maravilhoso. O item A, então, o cara deu, olha os dados do exercício. Massa atômica do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, deu a temperatura de ebulição da acetona e a densidade da acetona na CNTP. Olha a observação aqui, maravilhosa. A temperatura de ebulição, 56 graus Celsius. Antes da temperatura de ebulição estamos no estado líquido, depois da temperatura de ebulição estamos no estado gasoso ou vapor. Então, desse lado, eu posso aplicar a equação de Clapeyron. Desse lado, não, maravilhoso. 0 graus Celsius, a CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius está antes da temperatura de ebulição. A acetona é um líquido. Maravilhoso. Eu não posso aplicar a equação de gases para líquido. Para você calcular o volume de um líquido, só tem uma alternativa, é a densidade. Densidade é massa sobre volume. O cara deu a densidade, 0,78. Ele quer o volume de um mol de acetona. Eu calculei aqui a massa molar da acetona, maravilhosa. 3 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Somei tudo aqui, deu 58. Quando você soma os átomos, coloca a unidade de gramas por mol. Então tá aqui, 1 mol de acetona tem 58 gramas, maravilhoso. Então, como a acetona a 0 graus Celsius, que é a temperatura na CNTP, a acetona a 0 graus Celsius é um líquido, tem que aplicar, calcular volume de líquido é densidade, maravilhoso. Tá a formulinha aqui, densidade M sobre V. A densidade é 0,78. Eu quero volume molar, que é um mol de acetona que tem massa de 58 gramas, eu estou calculando o volume. Passei o volume para lá multiplicando, para 0,78 para cá dividindo. Então ficou volume, ficou igual a 58 sobre 0,78, que é 74,35 ml. Então olha que interessante, um mol de acetona na CNTP ocupa 74,35 ml, maravilhoso. Então fique atento, hein? Isso o examinador tenta induzir o aluno a erro várias vezes. Ele faz uma pergunta de um líquido querendo forçar o aluno a aplicar a equação de gases. Fique atento. Confere o estado físico da substância. Agora vamos ao item B. O item B, sim, maravilhoso. Eu posso aplicar a equação de Clapeyron, porque 77 graus Celsius já superou a temperatura de ebulição. Ele já está no estado gasoso aqui. Então o item B, maravilhoso, estou aplicando a equação de Clapeyron. PV-NRT, Ele pediu o volume da acetona a 1 atmosfera e 77 graus Celsius. Então a pressão 1 atmosfera, ele quer o volume de um mol de acetona, gente. Aqui, ele pediu, calcule o volume molar, volume de um mol de acetona a 77 graus Celsius 1 atmosfera. Então estamos no primeiro caso. O cara está me dando 3 variáveis, está pedindo a 4ª variável. Voltemos aqui, O cara deu a pressão, que é 1, deu o número de mols, que é 1, e deu a temperatura, que é 77 graus Celsius ou 350 Kelvin. O R vai ser dado na prova também, maravilhoso. Apareceu a atmosfera, você coloca 0,082. Então, um mol de acetona a 77 graus Celsius ocupa 28,7 litros. Beleza? Porque nessa situação, a acetona já é gás. Deixa eu voltar aqui e fazer uma observação maravilhosa. Cadê a minha observação que eu quero? Tá aqui, Eu coloquei gasoso ou vapor. Aqui, maravilhoso, depois da temperatura de ebulição, a gente pode aplicar a equação de gás. Mas qual que é a diferença de gás e de vapor? Exemplo, acima de 400 graus Celsius, maravilhoso, eu tenho vapor de água. Perdão, acima de 400 graus Celsius eu tenho gás-água. Abaixo de 400 graus Celsius eu tenho vapor de água. Qual que é a diferença de vapor e de gás? Vapor, quando você comprime, ele vira líquido. Gás, quando você comprime, você explode o êmbolo de aço e ele não vira líquido nunca. Se por compressão virou líquido, o que você tinha no sistema era vapor, não gás. Então, 400 graus Celsius é o que a gente chama de temperatura crítica da água. Desculpa, maravilha. Temperatura crítica é a temperatura na qual o vapor se transforma em gás. Então, abaixo de 400 é vapor de água, acima de 400 é gás-água.
Não se preocupe com essa definição. Aqui, pessoal, você pode aplicar direto a equação para gás e para vapor. Passou de temperatura de ebulição, a gente está admitindo o comportamento de gás ideal. Pode mandar ver na equação de estado do gás ideal aí, né? Legal. Então, foi esse primeiro exemplo, que é o primeiro caso, perdão, maravilhoso. Então, o primeiro caso, a gente aplica a equação de Clapeyron em 3 casos. O primeiro caso é o caso direto. A resolução direta do exercício. O cara te dá 3 variáveis e pede a 4ª variável. O segundo caso é a comparação entre gases diferentes, maravilhoso. Eu já vou aproveitar aqui para enunciar a hipótese de Avogadro, que ela compara gases diferentes. Olha o que a hipótese de Avogadro diz, pessoal. Só para vocês terem escutado uma vez na vida. Isso você demonstra na hora na resolução do exercício. Mas o Avogadro afirmou o seguinte, ó. Ele avisou o seguinte, que volumes iguais de gases quaisquer, submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, possuem o mesmo número de mols ou o mesmo número de moléculas. Maravilhoso. Eu tenho 4 variáveis, pressão, volume, temperatura e número de mols. Se 3 variáveis são iguais, ele está falando que a 4ª vai ser igual também. Vamos provar isso daí, ó. Comparação entre gases diferentes. Eu vou aplicar a equação de Clapeyron para o gás A, a equação de Clapeyron para o gás B, dividir uma equação pela outra para cancelar as variáveis iguais. Ó, equação de Clapeyron para o gás A, PV, Na, RT. Equação de Clapeyron para o gás B. A pressão é a mesma, o volume é o mesmo, ó, número de mols de B é RT. Maravilhoso. Eu cortei PV com PV, que são iguais. Quando você cancela tudo de um lado da igualdade, sobra o número 1. Do outro lado, eu cortei o RT de cima com o RT de baixo, que são iguais também. Do outro lado da igualdade, sobrou Na sobre NB. O NB que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando. NB vezes 1, então ficou Na igual a NB. Então a conclusão é a seguinte, maravilhosa. Se 3 variáveis são iguais, a 4ª variável vai ser igual também. Pressão, volume e temperatura são iguais. O número de mols ou o número de moléculas entre esses 2 gases serão iguais também. Legal. Então, esse é o segundo caso em que você compara gases diferentes, maravilhosos. Aplique a equação de Clapeyron para os 2 gases, divide uma equação pela outra e cancele as variáveis que se repetem. Beleza. E o terceiro caso, maravilhoso, está aqui, ó. É a comparação de um mesmo gás em estados diferentes. Esse é o terceiro caso. O exemplo clássico aqui que o examinador cobra da gente, maravilhoso, é aquecimento de um gás em um frasco aberto. Para ilustrar esse terceiro caso, maravilhoso, eu peguei aqui um exemplo do ITA. Olha a pergunta que ele está fazendo. A que temperatura deve ser aquecido um frasco aberto, a fim de que 1/3 do gás que ele contém, a 27 graus Celsius, seja expulso? Então vamos lá. Eu tenho aquecimento de gás aberto, de frasco aberto, perdão, maravilhoso. Ó, eu tenho então um frasquinho. Dentro desse frasco aqui eu tenho gás hélio. Vamos imaginar que a gente está ao nível do mar. A nível do mar a pressão atmosférica local é 1 atmosfera. Então eu vou aquecer esse frasco. A temperatura inicial, maravilhosa, é 27 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura desse gás, vai mudar a pressão? Não. Porque frasco aberto, a pressão interna é igual à pressão externa. Quem está exercendo a pressão em cima do gás aqui é a pressão atmosférica. Antes do aquecimento, a pressão é 1 atmosfera. Depois do aquecimento, a pressão continua sendo 1 atmosfera. Estamos ao nível do mar. Legal. O cara falou que eu vou aquecer esse frasco e o gás vai embora. O gás vai embora, então. O volume inicial é V. 1/3 do gás vai embora. Quanto continua sendo o volume? V. Maravilhoso. O volume não muda, porque o volume do gás é o volume do frasco, e o volume do frasco não muda. Então, quero que você fique atento. Aquecimento de frasco aberto, pressão não muda, volume não muda. Se a pressão não muda, o volume não muda, maravilhoso, o que muda quando o gás vai embora? É o número de moléculas, ou o número de mols. Ó. Então, estou falando que o número de mols inicial aqui é X. Ele falou que 1/3 do gás vai ser expulso. Então, pessoal, eu tinha X, 1/3 de X vai embora. Então, ficou X menos 1/3 de X. Ficou 3x menos x sobre 3, ó. Como 1/3 foi embora, o que sobrou do gás aqui? Ó? 2/3 de x. Então, essa é a minha situação inicial, maravilhosa. Essa é a minha situação final. É o mesmo gás em estados diferentes. Eu vou aplicar a equação de Clapeyron para a situação inicial
equação de Clapeyron para a situação final e dividir uma equação pela outra para cancelar as variáveis que se repetem. Então vamos aqui embaixo, ó. Situação inicial, a pressão é P, é a pressão atmosférica, o volume é o volume do frasco. O número de mols inicial é X, R, a temperatura inicial é 27, que eu converti para 300. Na situação final, a pressão é a mesma, o volume é o mesmo. A pressão atmosférica, o volume é do frasco. O número de mols mudou. O número de mols inicial era X. O número de mols final ficou 2/3 de X. O R é o mesmo, maravilhoso. E a temperatura vai mudar, eu chamei de T. Aplica, então, a comparação do mesmo gás em estados diferentes. Aplica a equação de Clapeyron para a situação inicial e equação de Clapeyron para a situação final. Eu estou dividindo uma pela outra. Cortei PV de cima com PV de baixo, maravilhoso. Desse lado da igualdade, quando eu cancelo tudo, sobra o número 1. Do outro lado, quem que eu cancelei? O X de cima, o X de baixo, o R de cima, o R de baixo. O que sobrou lá em cima sem cancelar? 300. E aqui embaixo, sem cancelar, sobrou 2/3 vezes T. 2/3 vezes T. Então, 2/3 de T eu passei para lá multiplicando. 2/3 de T vezes 1 dá 2/3 de T. 2/3 de T é 300. Mandei o 3 para lá multiplicando. Ficou 2T é 900. Logo, T é 450 Kelvin ou 177 graus Celsius. Beleza, maravilhoso. Então, são os 3 casos em que a gente aplica a equação de estado do gás ideal. Eu vou dar uma paradinha aqui, a gente já volta aplicando essa equação para os exercícios em sala de aula. Eu quero que vocês tentem resolver, aí você vai acompanhando a resolução aí à medida que você vai resolvendo, você vai comparando com a minha resolução. Já volto já, maravilhosos.